E aí, Procon chegando na área, pronto para descascar o abacaxi e resolver os pepinos no direito do consumidor. E hoje a gente vai falar sobre mensalidade escolar, aluguel de casa, garantia estendida e compras fora do estado. Então vem comigo que aqui o consumidor sempre tem razão. E aí, Procon? 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 Ó, chupa essa manga pra você ver. O Tom de Manaíra tava perguntando um negócio. Tá no meio do ano letivo, o filho dele tá na escola e de repente a escola manda uma cobrança diferente pra ele. Um valor um pouco maior do que o normal. Isso pode? Não pode? E aí, Procon? A escola do meu filho aumentou a mensalidade sem explicar o motivo no meio do ano. Eles podem fazer isso? E aí, Procon? Jamais. A mensalidade, ela pode sim ser aumentada dentro daquele reajuste que é definido anualmente, porém, a legislação determina que com o aumento a escola é obrigada a disponibilizar uma planilha de custos para os alunos, para os pais de alunos, para que o consumidor tenha ali em mente, ele saiba o porquê que aumentou. Se houve um aumento no custo da escola, o que é que a escola melhorou, se houve um aumento na estrutura, uma melhoria, se houve contratação de mais professores. Então, o aumento na mensalidade é lícito, porém, sempre tem que ser justificado e informado isso para o consumidor. Ó, quem mandou essa pergunta pra gente foi o Michael, lá do Mato Grosso. O Michael vinha para João Pessoa e foi lá num site desses aplicativos de aluguel e escolheu uma casa linda, do jeito que ele queria, viu as fotos, pegou a família e veio para a cidade. Quando chegou aqui, olhou para a casa e não era nada daquilo que ele estava esperando. Olha só que pisada no tomate do pessoal que alugou a casa. Mas e aí? Quais são os direitos do Michael? E aí, Procon? Reservei uma casa em um site de locações em João Pessoa para passar o feriado com a família. Quando chegamos, a casa não era nada daquilo que estava prometido. O que eu faço numa situação dessas? E aí, Procon? O artigo 35 do CDC fala justamente do cumprimento da oferta. Se o fornecedor oferta um determinado produto através de vídeo, fotos, e quando você se depara com um local não é o que você contratou, você tem direito do cancelamento imediato, com ressarcimento dos valores ou a troca por outro local. Então, solicita isso a quem locou esse imóvel para você e se você sentir qualquer tipo de dificuldade, solicita aqui a ajuda do Procon que a gente está pronto para intervir. Olha mais essa história. A moça foi comprar um celular e o pessoal da loja queria empurrar a garantia estendida como se fosse uma coisa obrigatória. Tá pensando que é mamão com açúcar vender assim? E aí, Procon? Oi, meu nome é Camila e eu queria saber se a loja pode obrigar a gente a comprar a garantia estendida. E aí, Procon? Não, a garantia estendida ela tem que ser sempre uma opção. Existem 3 tipos de garantia que o código regulamenta. A garantia legal, que é aquela determinada pelo código, 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. A garantia contratual, que geralmente é aquela de 1 ano que as lojas dão ali para você ter esse período para fazer a troca por algum vício ou defeito. E a garantia estendida, que é uma opção. A loja pode ofertar para o consumidor sem problema nenhum, mas jamais ela pode obrigar você a adquirir a garantia estendida. Tem que ser sempre uma opção. A Dulcineia aqui da Torre está enfrentando um problemão. Ela comprou um micro-ondas pelo site da loja. Quando o produto chegou, ela viu que estava com o prato quebrado. O problema é, ela entra em contato com a loja, que é de outro estado, e não consegue resolver o problema. E ela quer saber, o Procon daqui pode ajudar a resolver o problema de lá, ou ela vai continuar chorando como quem corta a cebola? E aí, Procon?
Fiz a compra online de um forno de micro-ondas. O produto veio de outro estado. Chegou em casa com o prato quebrado. Tentei acionar a loja e nada. Mesmo a compra tendo sido feita em outro estado, o Procon de João Pessoa pode me ajudar? E aí, Procon? Pode sim, se você for morador de João Pessoa, independente do lugar que você comprar, efetuar essa compra ou contratar um serviço, seja pela internet, seja por telefone, o Procon de João Pessoa pode te ajudar sim. Basta vir até aqui com RG, CPF, comprovante de residência e algum comprovante da compra do produto ou da prestação de serviço e a gente pode e deve te ajudar. O E aí Procon vai ficando por aqui, mas você sabe, aqui o seu direito é protegido, feito a sua imunidade quando você consome laranja. Então, se você tem alguma dúvida, tá com algum problema, tá enfrentando uma dificuldade para ter os seus direitos garantidos, entre em contato com a gente no @tvcidadejp. E aí Procon, porque aqui o consumidor sempre tem razão, mas o consumidor tem que pagar a conta, então eu vou lá pro caixa. Até mais! E aí, Procon? 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 E aí, Procon?